Você já se sentiu preso em um ciclo, repetindo os mesmos erros repetidamente? Hoje, vamos examinar o livro de Juízes, especificamente os capítulos 3 a 5, onde vemos Israel preso em um padrão recorrente de pecado, sofrimento, súplica e libertação. Esta passagem revela uma verdade crucial: a fidelidade de Deus permanece mesmo quando seu povo vacila. Nossa mensagem principal hoje é esta: Deus trabalha continuamente para reviver seu povo, usando indivíduos inesperados para trazer libertação. Ao abrirmos Juízes 3 e 7, encontramos uma declaração impactante. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eles se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram aos Baalins e às Azerás. Isso preparou o cenário para um ciclo que se repetirá ao longo do livro de Juízes. Esse ciclo se desenrola em 4 etapas. Primeiro, o pecado. O povo se afasta de Deus e adora ídolos. Segundo, o sofrimento. Deus permite a opressão estrangeira como consequência. Terceiro, súplica. O povo clama a Deus por ajuda. E quarto, salvação. Deus levanta um juiz para libertá-los. Então, vemos esse padrão se repetir com cada um dos 4 primeiros juízes: Otniel, Eude, Sangar e Débora. Vamos analisar cada um brevemente. Otniel, sobrinho de Calebe, torna-se o primeiro juiz, libertando Israel de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. O versículo-chave aqui é Juízes 3:10. O Espírito do Senhor veio sobre ele, e então, de modo que se tornou juiz de Israel e foi à guerra. Eude, um benjamita canhoto que usa uma característica única para assassinar o rei opressor, Eglon de Moabe. Sua estratégia astuta nos lembra que Deus pode usar nossas características únicas para seus propósitos. Shamgar. Em apenas um versículo, aprendemos sobre este juiz que derrotou 600 filisteus com uma aguilhada de boi. Isso enfatiza que Deus pode usar ferramentas improváveis e momentos breves para trazer grandes vitórias. Débora e Baraque, uma juíza e profetisa que trabalha ao lado do líder militar, Baraque, para derrotar Sísera e os cananeus. A história deles culmina no poderoso cântico de Débora no capítulo 5. Esta passagem nos ensina várias lições cruciais. Primeiro, o perigo de esquecer Deus. Cada ciclo começa com os israelitas esquecendo Deus e se voltando para ídolos. É extremamente importante que nunca nos esqueçamos da fidelidade e dos grandes feitos de Deus. Segundo, a graça persistente de Deus. Apesar das falhas repetidas dos israelitas, Deus continua a ouvir seus clamores e a proporcionar livramento. Seu amor duradouro e compromisso com sua aliança nos chamam a clamar a Ele. Terceiro, Deus usa pessoas inesperadas, indeed. Um homem canhoto em um mundo apenas de destros. Uma mulher em uma sociedade patriarcal. Um agricultor com um aguilhão de bois. Deus escolhe indivíduos improváveis para demonstrar seu poder. E, em quarto lugar, a importância da obediência e da fé. Cada juiz demonstra coragem e obediência ao seguir o chamado de Deus. Mesmo quando as probabilidades parecem impossíveis, o poder de lembrar e registrar a fidelidade de Deus. O Cântico de Débora, no capítulo 5, serve como um registro poético dos grandes feitos de Deus, preservando a memória para as futuras gerações. Esses tempos e temporadas de avivamento não são incomuns. Vemos esse mesmo padrão surgir em muitos dos grandes avivamentos cristãos da história. Em dias de escuridão, homens e mulheres de coragem surgem como instrumentos de Deus para a renovação. Deus levantou George Whitefield e John Wesley no primeiro grande despertamento na América e Grã-Bretanha nos anos 1700. Ele transformou um advogado, Charles Finney, em um momento sombrio da história americana. E Deus o usou para acender o segundo grande despertamento na América.
Ele usou 4 jovens irlandeses para iniciar uma reunião de oração em uma pequena vila, provocando um avivamento no início dos anos 1900. Ele usou John Goforth, um missionário presbiteriano, para lançar um avivamento no norte da China. Rees Howell foi poderosamente usado por Deus para testemunhar um avivamento na África do Sul nos anos 1900. Sempre que e onde quer que houvesse um homem ou uma mulher cujo coração clamasse a Deus, eles guiavam seu povo a se alinhar com sua palavra e se tornarem instrumentos de avivamento entre o povo de Deus. Assim como os juízes em nossas passagens, esses não eram os líderes mais óbvios, nem os planos mais elaborados que trouxeram o avivamento. Foi o retorno humilde de uma pessoa de volta a Deus que abriu com portas da presença de Deus. Então, o que isso significa para nós hoje? Como podemos aplicar essas verdades às nossas vidas? Seja vigilante contra o esquecimento espiritual. Lembre-se e relate regularmente a fidelidade de Deus em sua vida e nas Escrituras. Nunca pense que você está longe demais para a graça de Deus. Assim como os israelitas, você sempre pode clamar a Deus por libertação. Esteja aberto para que Deus o use, independentemente de suas limitações percebidas. Lembre-se da mão esquerda de Eude, do aguilhão de bois de Sangar e da liderança de Débora em uma sociedade dominada por homens. Cultive sempre a obediência e a fé. Esteja pronto para responder quando Deus chamar, mesmo que a tarefa pareça assustadora. Registre e compartilhe histórias da fidelidade de Deus. Assim como o Cântico de Débora, crie seus próprios cânticos de lembrança. Ao concluirmos, quero desafiá-lo. Onde você precisa quebrar um ciclo de pecado ou complacência? De que maneira Deus pode estar chamando você para ser um instrumento de sua libertação para os outros? Lembre-se, o Deus que levantou juízes para Israel é o mesmo Deus que opera em nós e através de nós hoje. Ele é sempre fiel. Quando vacilamos, Ele pode usar qualquer pessoa, inclusive você, para cumprir seus propósitos. Você responderá ao chamado de Deus com coragem e obediência, como fizeram os juízes de Israel? O caminho pode ser desafiador e árduo, mas com Deus, vitórias inesperadas e recompensadoras, surpreendentes, aguardam.